Boa noite, gente. Dando continuidade ao nosso ano bíblico, hoje é o dia 25 de agosto de 2026. Nós vamos ler na Bíblia o livro de Jó, capítulos 34 ao 36, Mateus 13, 31 e 32 versículos, e o livro Parábola de Jesus, capítulo 5, Pequenos Inícios, Grandes Resultados. O Ivan vai orar e começar Jó 34. Oremos. Querido amado Pai, graças a Ti pelo dia que se encerrou, que o Senhor nos concedeu. Podemos sentir a Tua presença a cuidar de nós, Senhor. O Senhor foi misericordioso para conosco. O Senhor nos guardou e aqui estamos mais uma vez, Senhor. Nesse novo dia que se inicia, aos Teus pés, pedindo a Tua proteção e guarda, Senhor. Estamos em Ti e colocamos nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez. Sabemos que o Senhor só quer nos salvar. Nesse momento, pedimos a presença do Teu Santo Espírito, no momento em que iremos mais uma vez abrir a Tua Palavra, que a mensagem venha nos motivar, Senhor, a continuar nessa jornada. Sabemos que cada vez mais será difícil. E só poderemos ser vencedores se colocarmos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. E é isso que queremos. Vem conosco, nos dá entendimento. É o que pedimos e rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Jó 34. Eliú justifica a Deus. Disse mais Eliú: ouvi os sábios as minhas razões, vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós, conheçamos entre nós o que é bom. E Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. 6. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos? Pois disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois retribuiu ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. 16. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrece o direito? Quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei: ó, viu? Ou aos príncipes, ó perversos? Quanto menos aquele que não é rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. 20. De repente morre. À meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondem os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes, sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite as transtorna, e ficam moídos. 26. Ele os fere como a perversos, à vista de todos, porque dele se desviaram, e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem? Para que o ímpio não reine,
e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. 33. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu. Declaro que sabes. Fala. Os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, com desprezo, bate-lhe palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Jó 35. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? 4. Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. 5. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. 6. Se pecas, que mal lhe causa tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? 7. Se és justo, que lhe dás? Ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. 9. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. 10. Mas ninguém diz, onde está Deus? Que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite. 11. Que nos ensina mais do que aos animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. 12. Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. 14. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. 15. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões. Abre a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Ao capítulo 36. No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Versículo 1. Prosseguiu-lhe e disse, mas um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tem argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. 10.
Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agridoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. 15. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das falsas da angústia, para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimará ele as tuas lamúrias e todos os seus grandes esforços, para que te vejas livre da tua angústia? 20. Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, por isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Ele o exalta a majestade de Deus. 24. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. 27. Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois, por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e as dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Mateus 13, capítulo 31. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. 32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém. Amém. Capítulo 5. Pequenos inícios, grandes resultados. Entre a multidão que ouvia os ensinos de Jesus, havia muitos fariseus, cheios de desdém. Observavam quão poucos de seus ouvintes o reconheciam como Messias e perguntavam de si para si como esse mestre despretensioso poderia elevar Israel ao domínio universal. Como poderia ele, sem riquezas, poder ou honra, fundar um novo reino? Cristo lhes deu os pensamentos e respondeu: A que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Marcos capítulo 4, versículo 30. Em governos terrenos nada havia que pudesse servir de comparação. Nenhuma sociedade civil lhe podia fornecer um símile. É como um grão de mostarda. Disse que, quando se semeia na terra, é menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Marcos,
capítulo 4, 31 e 32. O embrião contido na semente cresce pelo desenvolvimento do princípio vital que Deus nele implantou. Seu desenvolvimento não depende de meios humanos. Assim é como o reino de Cristo. Há uma nova criação. Os princípios de desenvolvimento são diretamente opostos aos que regem os reinos deste mundo. Governos terrenos prevalecem pelo emprego da força, pelas armas mantêm o seu domínio, mas o fundador do novo reino é o príncipe da paz. O Espírito Santo representa os reinos terrestres, mediante o símbolo de feras. Mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, 29. Em seu plano de governo não há o emprego da força bruta para compelir a consciência. Esperavam os judeus que o reino de Deus fosse estabelecido do mesmo modo que os do mundo. Para promover justiça, recorriam às medidas externas. Forjavam planos e métodos, mas Cristo implanta um princípio, implantando a verdade e a justiça. Frustra o erro e o pecado. Ao proferir Jesus esta parábola, a mostardeira podia ser vista perto e longe, erguendo-se sobre a relva e os cereais, balançando seus galhos levemente no ar. Os pássaros esvoaçavam de galho em galho e chilreavam entre a folhagem. Contudo, a semente de que surgiu essa planta gigantesca era a menor de todas as sementes. Primeiro despontou um tenro broto, mas possuía bastante vitalidade. Cresceu e floresceu até alcançar grande tamanho. Assim, a princípio, o reino de Cristo parecia humilde e insignificante, comparado com os reinos terrestres. Disse-ia ser o menor de todos. O direito de Cristo a ser rei era ridicularizado pelos governantes deste mundo. Todavia, o reino do Evangelho possuía vida divina nas poderosas verdades confiadas a seus seguidores. E como foi rápido o seu crescimento! Que amplitude de influência! Quando Cristo pronunciou essa parábola, era o novo reino representado apenas por uns camponeses galileus. Sua pobreza e minoria foram apresentadas repetidamente como motivo por que os homens não se devessem unir a esses pecadores simples que seguiam Jesus. Mas o grão de mostarda deveria crescer e estender seus ramos por todo o mundo, quando passassem os reinos terrestres, cuja glória enchia então os corações. O reino de Cristo perduraria ainda com uma vasta e forte potência. Assim, a obra da graça no coração é pequena ao princípio. É dita uma palavra, um raio de luz projetado na alma, exercida uma influência que é o início da nova vida. E quem pode medir os resultados? A parábola do grão de mostarda não só ilustra o crescimento do reino de Cristo, mas em cada fase de seu desenvolvimento repete-se a experiência nela apresentada. Para sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. A verdade oculta aos sábios e entendidos deste mundo é revelada às criancinhas e aos humildes. Exige sacrifício próprio. Há combates para se ferirem e vitórias para serem conquistadas. De início, seus adeptos são poucos. Pelos grandes do mundo e por uma igreja de espírito mundano, são repelidos e desprezados. Vede João Batista, o precursor de Cristo, sozinho censurando o orgulho e formalismo do povo judeu. Vede os primeiros defensores do evangelho na Europa. E obscura e desanimadora parecia a missão de Paulo e Silas, os dois fazedores de tendas, quando com os companheiros embarcavam em Troade para Filipos. Vede o idoso Paulo pregando a Cristo, acorrentado na cidadela dos Césares,
Vede as pequenas comunidades de escravos e camponeses em conflito com o paganismo de Roma imperial. Vede Martinho Lutero resistindo àquela poderosa igreja que é a obra-prima da sabedoria deste mundo. Vede-o mantendo a palavra de Deus contra o imperador e o papa, declarando: aqui estou, não posso proceder de outra forma. Deus me auxilie. Vede João Wesley pregando a Cristo e sua justiça em meio do formalismo, sensualidade, incredulidade. Vede alguém que, doando-se à miséria do paganismo, roga o privilégio de lhes levar a mensagem do amor de Cristo. Ouve a resposta do eclesiasticismo. Sente-se moço. Quando Deus quiser converter os pagãos, falo-á sem o meu nem o seu auxílio. Os grandes guias do pensamento religioso dessa geração anunciam os louvores daqueles que plantaram a semente da verdade há séculos e erguem-lhes monumentos. Não abandonaram muitos esta obra para espezinhar o renovo que hoje em dia disponha da mesma semente? Repete-se o velho clamor. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este Cristo no mensageiro que ele envia, não sabemos de onde é. João capítulo 9, 29. Como em épocas primitivas, as verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas, mas com homens e mulheres que não são demasiado instruídos nem sábios demais para crer na palavra de Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muito os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios capítulo 1, 26 a 28. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, 5. Nesta última geração, a parábola do grão de mostarda deve alcançar notável e triunfante cumprimento. A pequena semente tornar-se-á uma árvore. A última mensagem de advertência e misericórdia deve ir a toda a nação e tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículo 6. Para tomar deles um povo para o seu nome. Atos dos Apóstolos 15, 14. E a terra será iluminada por sua glória. Apocalipse 18, versículo 1. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai amado, que habita nas alturas do céu, estamos aqui, Senhor, fizemos aqui a leitura da Tua Palavra, leitura do livro Parábolas de Jesus, e que mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que coloque nos nossos corações, na nossa mente, que ponhamos em prática a Tua Palavra, Senhor. Abra, Espírito Santo, a nossa mente para entender, Senhor, para entender a Tua Palavra, entender a Tua vontade, Pai. Que nós possamos semear para as pessoas a Tua semente, Pai. E assim, Espírito Santo, o Senhor tem uma obra a fazer no coração de cada um de nós, Pai. Senhor, fique conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.